Fala galera, então chegamos ao último episódio de The Walking Dead, Daryl Dixon, The Book of Carol. Galera, vamos lá que muita coisa aconteceu nesse episódio, algumas coisas assim que são bastante curiosas, tá? Quando a gente começa a falar sobre o futuro e tudo mais, mas isso a gente falará muito em outros vídeos em separado também. E galera, é um episódio que simplesmente conclui a tempestade que foi essa segunda temporada, tá? Quando a gente pede, né, pô, cara, The Walking Dead não entrega consequências. Esse sexto episódio aqui, ele simplesmente botou aquele ponto final nesse assunto de consequências quando a gente fala de Daryl Dixon, The Book of Carol. Todo mundo morreu, né? Todo mundo antagonista morreu nessa série. Vírgula. Faltou apenas uma pessoa, ou melhor, né, restou uma pessoa ainda viva, que foi a nossa grande braço direito lá da Gené, né, que eu não me lembro agora se é Sabine ou Nadine. É Sabine ou Nadine, né, o braço direito da Gené. Essa foi a única que permaneceu viva ali, de todos os antagonistas, até a Anna Valerie, né, que era lá a dona agora da boate, aquela de Paris, que antes era do Queen, né, ela tinha aquela relação com o Queen e tudo mais. Até ela, nesse último episódio, ela morre, né. A Jacinta, ela é mordida e depois ela se mata porque, além dela estar com a infecção já, né, o vírus se alastrando dentro dela ali, aquela coisa toda, a partir do momento que ela morresse, ela iria sim, né, virar uma zumbi, ou a gente sabe muito bem como é que funciona o vírus, não precisava nem ela morrer para acontecer o que ia acontecer com ela ali por causa da mordida, ou seja, não teria mais tempo. Mas ela também reflete muito aquilo que já tinha sido conversado entre ela e o Losan, sobre se não existe mais a esperança, e naquele momento ali a questão do Lohan não estar mais ali era a finalização de não ter mais essa esperança ali presente, cara, não tinha mais por que continuar, não tinha mais por que viver, então acabar com essa própria vida. Então, galera, pô, vamos começar assim, falando sobre essas consequências todas, né? A série, ela escolheu um caminho que essa tempestade toda, que se encerra nesse episódio aqui, ela devasta a França por completo, né? A presença de Daryl e Carol ali simplesmente devastou a França, porque todos os antagonistas, né, o Povoado Vivan e a União da Esperança, simplesmente não existem mais, né? E inclusive lá o controle do submundo de Paris também não existe mais, porque todo mundo simplesmente morreu. E essa escolha toda, tá? Ela bate muito com algo que eu vi até um outro youtuber também especializado em The Walking Dead. Curiosamente, assim, assisti o último episódio e daí, cara, comecei a procurar quem já tinha falado do último episódio para poder conversar naquele momento ali. Eu assisti na madrugada, queria, né, conversar com alguém, queria assistir o vídeo de alguém para poder conversar. E ele tocou num ponto que é bastante importante, assim, que reflete muito o que aconteceu nessa temporada, que a gente vê concluir agora, nesse episódio ali, de algo que eu já tinha falado na crítica, principalmente do quinto episódio, assim, sobre as escolhas que eles têm que fazer ali, onde eles conseguem, né, dentro dessas escolhas, né, conseguir desenvolver mais alguns elementos, e outros simplesmente eles têm que correr, porque o roteiro necessita entregar um ponto, eles simplesmente fazem o ponto acontecer. Então muita coisa nesse último episódio também reflete a mesma coisa, cara, uma velocidade incrível dos acontecimentos todos ali. A gente começa até com aquela cena no meio do Last of Us, né? A gente tem o Daryl ali com o Lohan, o violão, a musiquinha, que depois encerra o episódio também. E falando sobre o encerramento do episódio, o encerramento, né, dessa temporada aqui, a gente tem aquilo que o Norman Reedus tinha dito sobre esse último episódio ser um dos melhores episódios de The Walking Dead, sobre ele ir além em muitos elementos ali. Tanta coisa ficou aberta na temporada, só que eu assim, entendi um ponto que o Norman Reedus quis dizer, tá? Primeira coisa, quando ele fala sobre esse episódio ter ido para lugares que The Walking Dead não foi, aquela última parte toda, dentro lá, né, do Eurochannel lá, né, dentro do túnel todo que liga a França para Londres, aquela coisa toda, aquilo ali é algo realmente diferencial dentro do nosso universo. É algo que reflete o que a gente viu, por exemplo, acontecer com a Meg lá naquele, se eu não me engano, quinto episódio de Dead City, ou o quarto episódio de Dead City, foi um dos dois ali, onde a Meg também entra nesse delírio, entra nesse transe todo, né? E agora a gente tá vendo o Delírio 2. Né? A gente tá vendo aquele delírio ali de Daryl e Carol, tá? Eu sei que tem outros personagens, mas a brincadeira do Delírio 2 serve pra esse momento.
a relação do metano, o que acontece, né, com as visões e tudo mais ali, o que não está ali, mas a mente vai entrando por causa de todo o gás liberado ali. Eu não sei por que eles não assumem e falam literalmente, cara, o metano. Por que o universo da Walking Dead tem esses problemas de fazer essas ligações inteiras, entendeu? Porque tu não vai linkar diretamente com o que está acontecendo ali, com o que está acontecendo em Nova York. Só que tu entende que em vários locais ao redor do mundo, algo como a gente viu antes em Nova York e agora, né, dentro daquele túnel que liga a França para a Inglaterra, acontecer também. A questão toda do metano, a questão que deixou as pessoas completamente tendo delírios, ficando loucas e acabar uma matando a outra ou acabar, né, se suicidando mesmo pelo que estava começando a ver, né, a loucura toda que estava acontecendo ali, literalmente o delírio dois acontecendo com eles ali. Por que não assume, cara? Fala, pô, em vez de dar outra explicação por causa não sei o que lá do morcego, não sei o que, pô, entra, cara, os zumbis, tá? Ali colocados naquela sequência toda final, eles refletem muito algo que a gente já viu também acontecer em Dead City, essas transformações que vão acontecendo dentro deles ali. Então, pô, assume o metano. Faz isso pro fã. Faz isso pra gente que tá aqui depois de tanto tempo, cara, assistindo e debatendo e teorizando, né? Geralmente as nossas teorias são melhores do que acontece realmente na série, né? Isso sempre tem esse asterisco, assim, a gente consegue ir mais profundamente dentro dessas histórias. E para mim, esse episódio, quando ele entra no que o Norman Reedus fala sobre ser um dos melhores episódios, cara, definitivamente assim, ele não é um episódio que vai estar no meu top 5, top 10, né? Ele não vai estar, entendeu? Pra mim ele não é um dos melhores episódios de The Walking Dead. Eu pego muito o que o Norman Reedus quis falar, além dessa parte toda de venda, promocional, toda que obviamente faz parte, tá tudo certo, sobre ter feito algo diferente nesse final. Realmente ali é dois momentos diferentes que a gente tem acontecendo dentro de Daryl Dixon, de 2 temporadas. A série, literalmente, ela põe um ponto final no momento onde as coisas estão resolvidas. E até elas estão resolvidas bem rápidas no episódio. Porque a gente está vendo toda, né, essa corrida para conseguir chegar no avião. A questão toda do conflito lá sobre não ter capacidade para 4 pessoas dentro daquele avião, a gente vê resolvida talvez da maneira mais correta possível dentro da situação, porque tudo aquilo que o Darius coloca ali não é só uma ação altruísta dele naquele momento, né? É algo que realmente faz muito sentido. Quando o Ash fala para Carol, realmente isso tudo faz muito sentido. Mas muito sentido, né? O Daryl ele já sabe se virar ali. Então ele ficar para trás nesse momento, por mais que o avião Carol tenha feito o Ash, entrar naquele avião, passar pelo oceano, ir para o velho continente, por causa do Daryl, faz sentido ele ficar para trás. Ou seja, isso não me incomoda no episódio. Quando acontece, né, toda a perseguição lá, e vai também tendo, né, a parte da Valerie levar, né, a Jacinta e todos os outros lá que estão amantes da Jacinta, aquela coisa toda, né, os soldados do povoado do Vivant, aquela coisa toda, justamente para aquele local que a gente já tinha visto antes do Daryl com o Ash, né? Ou seja, já sabe que vai acontecer um problema ali. E eu acho que as sequências de ação nesse último episódio, elas são muito condizentes com o que a gente viu nos outros 5 episódios. Para mim, ela funciona. Ela funciona. E eu gosto que eles vão colocando também essa questão do gênero de entrar sempre no suspense, entrar no terror, ter os zumbis ali como ameaça, entendeu? Essa ameaça a gente sabe muito bem que esbarra sempre naquela questão que a tensão ela não vai além porque ela nunca tá para os nossos protagonistas. Em nenhuma das spin-offs, tá? Ou, vamos pegar assim, há muito tempo, até dentro da própria The Walking Dead original, ela teve o seu limitador ali, né? E daí pode botar Fear também nessa bagunça toda, que é a mesma coisa, entendeu? Ela tem um limite tudo para essa ameaça toda zumbi do que acontece, né? A gente sabe que faz muito tempo que os zumbis deixaram de ser essa grande ameaça toda, que a série foi para um outro caminho ali. O que o youtuber lá falou, que eu tava nessa crítica aqui, e daí já foi para outro caminho em relação ao Norman Reedus, que muita coisa que não acontece dentro de The Book of Carol é porque a gente tem esse limitador de 6 episódios, que faz justamente ali a gente ter algumas coisas com um desenvolvimento muito maior do que outras que simplesmente acontecem e vai, entendeu? Que isso traz um grande problema da gente, cara, não acreditar naquela situação, ela realmente
ser assim porque ela não teve um desenvolvimento para tal. Eu dei o exemplo nos episódios anteriores ali da questão da Sabine, ou Nadine, lá, o braço direito da Jané, simplesmente, né, mostrar algo depois que a Jané morre pro Lousan que, cara, na verdade ela não concordava com a Jané. A série nunca mostrou isso antes, cara. E ela apresentou, na verdade, essa personagem, o braço direito da Jané, um episódio antes, entendeu? E tão falado no final daquele terceiro episódio, segundo episódio, de repente, pô, ela é meu braço direito, ela é que eu confio, não sei o quê. Daí, do nada, acontece, né, essa transformação da personagem, acontece essa questão do pensar diferente, acontece a questão das influências todas ali, que pelo lado da União da Esperança foi muito melhor desenvolvido em relação a Jacinto e o Lousan, até em relação à emboscada toda. Então isso, cara, reflete muito também nesse último episódio aqui. Porque a série, ela precisa encerrar tudo o que acontece na França e ela entrega com todas essas consequências ali. Quando chega nessa parte do conflito, ela resolve primeiro com o Daryl, quando começa a ter essa invasão toda, né, a perseguição ali para conseguir pegar o Lohan antes que ele vá com esse avião para longe. A Carol fica para trás e resolve simplesmente o problema. Tu não tem mais o enfrentamento entre os grupos, porque a busca toda era o Lohan. A partir do momento que tu não tem mais o Lohan ali, não existe mais busca, então o problema está resolvido. E eu concordo muito com esse youtuber que falou justamente sobre esse ponto do por que continuar com 6 episódios se as tramas estão tendo esse tipo de problema. Por que não colocar, né, mais episódios? Pode colocar 8, pode colocar 10. Até a questão de Dead City ter na sua segunda temporada 8 episódios, tomara que funcione muito melhor para corrigir também erros narrativos que aconteceram na primeira temporada, mas que dê mais tempo também, né, de uma maneira, obviamente, que a gente torça que seja o melhor possível para contar aquela história, com 8 episódios. Tu tem mais tempo de episódio para realmente tu poder desenvolver os elementos que tu quer contar. E aqui, cara, tem muito disso nesse episódio. Quando tu para o episódio, quando tá tudo resolvido ali, a Jacinta pega, inclusive, né, se mata, tem 20 minutos de episódio ainda. Aí tu tem são daqueles outros personagens lá, da Fiona e do Theo, que depois viram ali contra Daryl e Carol para tentar a sua sobrevivência. Isso faz sentido, eles tentam colocar até um peso dramático na questão do Falu. Cara, o Falu é outro personagem que, sim, ele teve uma importância narrativa por causa do grupo lá de Paris, daí tem o resgate dele, tem a sua importância de proteger o Lohan, só que daí tu cria um peso dramático na relação dele com a outra personagem lá, que se não me engano é Erika, não é Erika, tá? A outra personagem lá, que não tem peso nenhum, cara, daí ele fica pra trás, ok, legal que ele ficou pra trás, ele decidiu, né, tentar essa vida nova, já que tudo, a tempestade que aconteceu ali na França por completo, né, dizimou as brigas todas entre o povoado do Vivan, União da Esperança, aquela coisa toda. Então, esse recomeço todo vai ser um recomeço muito mais em paz do que era antes, né? Se vai viver em paz, ao contrário do que se vivia antes. Então, ok, entendeu? Ele fica para trás, legal, tentaram criar um peso dramático, para mim funciona apenas como um legal. Não é nada demais, porque não tem, cara, não tem uma conexão própria esses personagens ali, principalmente a outra personagem, comigo quanto espectador. Se contigo aconteceu diferente, cara, e tu realmente entrou, né, naquelas duas cenas que tem, né? Desde quando tem o beijo e depois quando tem o momento ali que ele decide ficar para trás, não entra no túnel e volta para ela. Legal, cara, pô, massa. Fico feliz que ter curtido realmente isso quanto peso dramático, mas para mim ele não funciona simplesmente. Ele não funciona, ele não tem um peso dramático realmente daquilo que está acontecendo. Então ele é simplesmente um joinha, cara. Ele é um momento legal, assim. Só isso. Carol e Daryl ficando juntos. O Lohan indo nesse avião junto com Ash, entendeu? Indo lá, seja Alexandria, seja Commonwealth. É um momento ali que até dá um norte mais claro para que a gente tenha esse reencontro acontecendo. Em algum dia. Teve uma coisa que o grande Minato, que vai estar comigo numa live na outra semana ainda, para a gente falar muito sobre o que aconteceu no Book of Carol e também projetar muito a questão do futuro todo, que a gente pode ter no nosso universo ali. Principalmente quando a gente fala sobre esses personagens agora e esse rumo todo que o Ash está levando o Lohan lá para a América, seja Alexandria, seja Commonwealth.
tem um norte, querendo ou não, assim, para que a gente tenha esse reencontro todo, porque agora tu tem mais uma força gigantesca pro Daryl voltar para casa e a gente ver isso acontecer, que é um personagem dessa própria série que partiu. Se eu ver Ash e Lohan aparecendo nessa terceira temporada de Daryl Dixon, tá, em Londres, cara, não vai fazer sentido nenhum, mas nenhum, porque esse avião, ele rumou numa direção, não tem por que ele ir para outra direção, sendo que tudo ali está resolvido. Então, se eles acharem algo narrativo para colocar esse avião lá e ter novamente os personagens, cara, vai ser bizarro para mim, bizarro. Tomara que eles mantenham, foi Ash, Lohan, partiu, tenha mais força realmente para tu ter um vislumbre do que pode ser esse norte, cara, de ter esse reencontro todo à volta de Daryl e Carol agora para casa. Os dois ficarem juntos, cara, é óbvio que eles iam ficar juntos. Naquele momento que o Daryl fica para trás, mesmo que o Ash fala para Carol, eu concordo com tudo que o Ash tá falando ali. Cara, o Daryl não vai ficar sozinho. Então a gente não vê o acerto, né, da Carol com o Ash, a gente só vê aquela pergunta breve ali sobre se eles estão bem. Quando ela pergunta pro Ash, o Ash fala que sim, então tudo bem. E daí a gente já vê ela fora do avião ali, que ela resolveu o problema também, conseguiu matar um outro cara lá. Faz muito sentido os dois estarem juntos ali. E a série precisa disso. O roteiro precisa disso, né? Para que tenha a continuidade dos dois juntos. Não faria sentido a Carol deixar o Daryl sozinho. Por mais que antes faz sentido para que ela, ok, o Daryl fica, para a série depois, para a continuidade, não faz sentido o Daryl continuar sozinho. Não faz sentido. Não faz sentido, ou seja, a Carol tem que ficar para trás. E a maneira como eles acham narrativamente colocar ali. Cara, podia ser melhor, tem outras coisas, tantos outros elementos que podiam ter sido melhores desenvolvidos, que daí emperram naquilo que eu estava conversando antes, cara, sobre o número de episódios, sobre tu desenvolver realmente os elementos ali. Então, do jeito que estava a situação, cara, para mim era algo também previsível que pudesse acontecer. E para ter uma continuidade com Daryl e Carol, cara, vamos ver o que vai vir pela frente, tá? Vamos ver o que vai vir pela frente. Mas tem tanta coisa que ficou para trás, que não foi desenvolvida, assim como a gente viu em The Ones Who Live, assim como a gente viu em Dead City, que acontece agora, principalmente na segunda temporada em The Book of Carol, que me deixa, cara, muito preocupado, que a gente vai conversar muito separados, tá? Vai ter um vídeo com tudo que eu gostei, vai ter um vídeo com tudo que eu não gostei, vai ter o vídeo de veredito, vai ter vídeos em separado sobre esse futuro todo que a gente tem que conversar. Domingo da noite, galera, nesse domingo agora tem a live sobre esse sexto episódio aqui, onde a gente conversa do 3 ao 6, na verdade, e já faz um veredito também, né? Nessa live, cara, vou estar sozinho, mas na outra live, na outra semana, no outro domingo, aí sim, dia 12, 19, dia 20 de outubro, o grande Minato do Delcas Family vai estar junto comigo aqui pra gente poder, daí sim, novamente, fazer um veredito, um apanhado geral da série, também visualizar junto esse futuro todo, nessa conversa sempre muito massa de fazer junto com vocês. O que o Minato tinha colocado hoje, cara, tanto no Face quanto no Instagram, nas redes do The Walkers Family, ele botou uma imagem do momento do reencontro de Daryl com o Rick. E os dois já extremamente idosos, assim, abraçados, sorrindo. Cara, é literalmente a sensação do fã. É literalmente a sensação do fã. De ter aquilo ali realmente acontecendo, entendeu? Onde, quando, lá na frente. Vai ser quando os dois estiverem já idosos, daí a gente vai ter... Sabe, aquele momento da sacada, quando eu vi essa imagem, cara, eu ri muito, cara. Me diverti muito vendo aquela imagem lá. Porque representa muito, sabe, essas ligações, essas pontas todas que simplesmente não vão acontecendo, não vão acontecendo, não vão acontecendo. Tu vai levando essa história para frente. E agora tem mais força, por isso que para mim, Ash e Lohan cheguem em Alexandria como Elton. Não me apareçam em Londres. Não me apareçam em Londres. Tem um ponto, cara, sobre o momento do túnel, tá? A questão do metano, a questão que tem dos delírios, para voltar para essa parte toda do Norman Reedus ter falado, ser um dos melhores episódios. Eu gosto muito, muito, muito de tudo que acontece ali no túnel. Gosto muito. Fecha com tudo aquilo que a gente viu na série antes, mais ou menos, tá? Ele conversa muito sobre o que a Millicent McBride tinha falado desde o primeiro episódio, cara, né? Que não se teve tempo para desenvolver realmente esses traumas da Carol em The Walking Dead, porque tu tinha tanta coisa acontecendo, tantos personagens, principalmente, lá que tu não tinha esses focos ali.
Então, como ela sentiu que não teve, agora que ela é produtora executiva, aquilo que eu sempre falo, e agora que tem sim o ponto de decisão, tem literalmente o dedo na decisão do que vai acontecer, isso foi colocado dentro da trama. Então, para Carol ter novamente a presença ali, cara, da Sofia, ter o rosto da Sofia aparecendo, mesmo que seja de maneira rápida, mas é muito importante para confrontar aquilo que a Carol não conseguia fazer antes de lembrar do rosto da Sofia. Eu adorei esse momento todo, cara. Eu adorei. Porque eu posso ir contigo e na verdade não, na verdade é ela que vai sozinha. Então, esse aspecto todo psicológico pro personagem, assim como o personagem do Daryl, eu até achei, cara, daqui a pouco vai aparecer um Murlo, né? Já que tá usando Sofia, vamos botar alguém ali fazendo um Murlo, porque, né? Não vai ser lá o Michael Hur que vai voltar nesse momento por causa daquilo todo que ele já falou sobre a produção de The Walking Dead. Tá, mas daqui a pouco vai ter alguém ali, né? Pô, daqui a pouco vai ter o Rick, então, alguém ali. Será que o Rick vai aparecer antes dele, cara? Eu fiquei... Não, cara, apareceu Isabel. E Isabel fecha também com esses pontos todos da história, porque ela, dentro de Daryl Dixon, ela reflete muito aquilo que o Lohan fala do ele merecia ser feliz, aquilo que também aparece em um flashback no primeiro episódio, ano passado, de Daryl Dixon, sobre a Judith falar, né, pro Daryl também dele merecer ser feliz. Então, a presença dela ali e do continuar em frente, cara, é muito importante também para o personagem. Ou seja, eu gosto demais desses aspectos psicológicos, tanto para Carol quanto para Daryl. Gosto, antes até que aconteceu, nessa parte da Carol falar pro Daryl lá que não conseguia mais ver o rosto da Sofia, quando menciona a Lizzie, quando menciona o Henry, essas ligações todas, cara, putz, isso me quebra demais, assim, porque já que a gente tá falando desses traumas do personagem, já que a gente tá entrando nessa parte das dores do personagem, é muito importante tu trazer tudo que ela carrega. E ela carrega tanta coisa, mas tanta coisa, mas tanta coisa. E tu pega 3 pontos fundamentais quando tu tá falando das crianças, assim como tu fala das mulheres que o Daryl amou e as mulheres que o Daryl perdeu. Então tu tem pontos ali específicos dessas dores. E daí tu pega, cara, obviamente é muito maior que a Sofia, só que tu pega a questão da Liz e a questão do Henry, que ela carrega e carrega muito e destroça simplesmente, né, a Carol. Então é muito importante, cara, ter essas coisas e eu adoro quando eles entram nas questões, principalmente quando tu tá vendo dois personagens que a gente acompanha há tanto tempo, cara, e que eu particularmente gosto demais, refletindo sobre isso, conversando sobre isso e mostrando realmente o peso que tem tudo isso, sabe, ele consegue até, nesse último episódio, superar coisas que eu sei que tá simplesmente apressada que vai acontecer. Erros na criação do roteiro que simplesmente, né, precisam que tal ou outra coisa aconteça ali e, bum, acontece na tua frente, sem tu ter entendido muito bem o porquê, entendeu? Mas, bum, é a escolha que vai, é a escolha que acontece. Então, Daryl e Carol, cara, ganham demais, assim. E quando tem esse reencontro deles ali, já depois de ter passado, né, por cada delírio de cada um ali, enfrentado os seus traumas, os fantasmas, ter seguido em frente com essa mensagem que cada um precisa para literalmente seguir em frente, eu acho que fecha muito esse arco, tá, do Daryl, principalmente de primeira e segunda temporada, fecha muito esse aspecto pessoal dele, e da Carol, que foi colocado desde o primeiro episódio, se encerra também. O que a gente vai ver daqui para frente é um outro elemento. Tanto que eu fiquei muito surpreso, cara, de não ter nada de uma ligação mínima. Tu tem uma página em branco para frente aqui. Em branco. Porque o único, né, objetivo deles ali é voltar para casa. Só que tu não tem nenhuma ligação com nada do que acontece na França, ultrapassando aquele túnel para chegar no outro lado lá, chegar em Londres. Tu não tem nada. Não tem nada. Tu tá com essa página em branco toda ali à sua frente. Então, o que pode acontecer daqui para frente são coisas que a gente vai conversar em outros vídeos em separado, que esse vídeo já tá batendo 25 minutos, entendeu? Mas eu queria ter visto, uma cena pós-créditos. A gente viu no final da primeira temporada uma cena pós-créditos que já colocava a Carol ali nessa bagunça toda, sabe? Falando de cena pós-créditos, a gente vai conversar sobre coisas também, em veredito e coisas que eu não gostei, sobre cena pós-crédito de Orbion. Assunto para outro vídeo também, né?
Estamos com 25 minutos de vídeo, então isso aqui é assunto para outro vídeo também. Eu gosto, cara, né, do que acontece ali, aspectos pessoais, as dores, as consequências, tudo que eles carregam. Não gosto da página simplesmente em branco dali pra frente. A gente vai daqui a pouco ver o que muitos sentiram, que era o quê? Cara, até o terceiro e quarto episódio ali, a série agora, The Book of Carol, parecia uma série, depois ela se transforma em outra. Nesse momento final de último episódio, quando faltava 20 minutos e tinha muita coisa para acontecer e a gente entra nesse aspecto todo, por mais que eu tenha gostado, a série literalmente entra em outra coisa. Ela vai, porque tá tudo resolvido já. A tempestade passou e varreu, né, todos os homens e mulheres más que estavam ali, né, por Paris, pela França por completo. Então, sabe, ficou pra mim assim, ó, um gosto, cara, extremamente sentimental, algo legal, massa de ter visto todos esses pontos, como eu tinha falado antes ali, só que ao mesmo tempo fiquei uma sensação muito agridoce desse final. É um final que eu não esperava e ao mesmo tempo algumas coisas antes desse momento final acontecer, para mim elas tinham que ter sido diferentes para realmente assim, ó, tu parar de novo a série e dar foco em quem que realmente importa, que é Carol e Daryl. Antes de chegar nesse momento ali, cara, tu tinha que ter feito outras coisas, mas aí não adianta, é bola de neve, né? É sequência de eventos que foram mal realizados antes, mal desenvolvidos antes, que não adianta mais. A bola de neve chega, bum, explode, e tu simplesmente tem o roteiro chegando no ponto que tem que chegar, e daí vão para essa sequência toda que é nossos protagonistas ali vivendo. Então, galera, esse episódio, ele não é um dos melhores que a gente teve na história de The Walking Dead. Desculpa, não, Reeds, entendi o teu ponto, né? Ou tô tentando decifrar o ponto que tu quis falar, além do ponto comercial, que é uma coisa óbvia, de chamar atenção para o que acontece em último episódio e tudo mais, para que a galera fique ansiosa. E vamos ver, cara. Vamos ver. Vai ter New York Comic Con também, galera. Importante falando nisso, semana que vem vai estar o elenco ali, né, de Daryl Dixon, talvez tenha, né, o elenco de Dead City, pode estar ali também, já para promover a série que vem ano que vem. Provavelmente, galera, estarei ao vivo aqui em live e tem indícios que a gente vai conseguir ver o painel ao vivo, tá? Mas isso tudo a gente vai conversando durante a semana ali, né, e também, obviamente, lá no nosso grupo do Telegram também, que está aqui na descrição do vídeo. Então, galera, coloque mais comentários o que acharam sobre esse sexto episódio. Lembrando que tem muito ainda pra gente conversar. Vai ser o vídeo do tudo que eu gostei. Vai ser um vídeo exclusivo com tudo que eu não gostei. Vai ser o vídeo veredito. Vai ter também um vídeo sobre o futuro. Vai ter, obviamente, a nossa live ali para falar do 3 ao 6. Fazer um grande veredito sobre essa série. Depois, grande live com o Minato junto pra gente falar sobre The Book of Carol. E principalmente já tentar desenhar o que pode ser um futuro todo esse universo. Coloque mais comentários. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda, que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.